Olá, tudo bem? Neste quarto vídeo da série Como Ser Editor de Vídeo Além da Técnica, eu vou falar um assunto que eu abordei no primeiro vídeo, que é o seguinte: conhecer todas as etapas da produção e gravação. Por quê que eu estou batendo nessa tecla? Porque é muito importante você saber exatamente o que o produtor, ou que o cinegrafista, ou que o cenógrafo estava pensando na hora de formar aquela cena para depois você selecionar a cena correta na sua edição, entendeu? Por isso que é muito importante. Então, quando a pessoa vai lá, tem aquele desgaste todo de produzir, eu sei como é que é. De repente você vai sair, começa a chover, um pneu estoura, ou você perdeu o contato de alguém, acabou a gasolina, o equipamento deu defeito, a bateria não está carregada, acabou a bateria para o microfone, acontece um monte de coisa. Ou de repente você tem um ator, o ator não vai poder, tem que substituir por outro. Então essas etapas são estresse que te levam a ter muito mais bagagem, entendeu? Então essa bagagem você fica mais sensível na hora de você fazer uma seleção de cenas. Então é muito importante quando você começa a perceber que nada é isolado em uma produção de vídeo. Quando você apenas é um operador de software, aquilo que eu já falei, ser um operador de software não é ser um produtor completo. Até porque também não é necessário você saber tudo ao mesmo tempo. Porque você tem que se especializar em alguma coisa. Você tem que ter noção de como que é o processo de produção, certo? Então isso te deixa a mente mais aberta. Às vezes chega uma cena para você editar, aí o cara fala, você olha a cena e você vai pensar, pô, tá faltando cena aqui, o que aconteceu? O cara vai falar, aconteceu isso, isso, isso. Não, tudo bem, eu vou substituir por outra. Então você já vai ter em mente, opa, aquela cena dá para substituir por essa aqui, sem comprometer uma produção inteira. Que se for uma produção grande, um orçamento grande, fazer uma outra locação, uma outra externa, pode ser um estrago no orçamento, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Então, é muito importante você conhecer essas etapas. E o que eu falei aqui, ó, todas as etapas da produção e gravação. Produção aqui, que é o que eu já falei no primeiro vídeo. Produção é desde você fazer um roteiro, você definir um tema, fazer um roteiro, lógico, eu sempre falo, lendo bons livros lá atrás, lembra? Eu sempre falei em outros vídeos, a importância de ler bons livros é você ter uma mente mais aberta, mais arejada, para depois escolher um tema, e depois começar a fazer esse roteiro, ir lapidando esse roteiro, até depois vir a parte de captação, captação de profissionais, de recursos, da parte de cenografia, de transporte, alimentação da equipe, depois a gravação, iluminação, né? Iluminação, gravação, o transporte da equipe, como eu já falei, para depois levar para a produção, na edição. Se for o caso, de repente tem um diretor que participe da edição, aí você vai ter que ser humilde, poder ouvir o raciocínio dele, como que ele quer que esse vídeo seja conduzido, com o tipo de edição que você vai ter, se vai ter efeitos, se não vai ter efeitos, se vai ter corte seco, se vai ter mais ritmo ou menos ritmo. E isso aí, quando você estiver em sintonia com o produtor, vai ficar mais fácil de entregar um trabalho de qualidade. Ok? Então, é isso aí que eu estava querendo falar, né? Já falando, para que você tenha noção. Você vai se especializar na sua edição, lógico, nesse caso. Mas se for um outro caso, por exemplo, se você for se especializar em filmagem ou na iluminação, você tem que entender que você tem que fazer um trabalho que facilite o trabalho de outro profissional, que no caso seja um editor ou seja o cinegrafista, que não vai ter que ficar fazendo malabares na regulagem. Então, assim, todo mundo trabalha em harmonia e o vídeo, e no caso o filme, flui com mais qualidade, ok? Então, espero que você tenha entendido esse vídeo, que você tenha compreendido que você não precisa saber tudo, mas você é indispensável conhecer o processo de produção de um filme para que você seja um produtor e um editor cada vez mais completo. Gostou do vídeo? Então, deixe seu comentário, o que você achou desse tema. Se você tem sugestões para novos temas, encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.